7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém, irmãos? Então, por que eu vi o tema da minha ministração, o fator Acã? Estava pesquisando e olhando um pouco da história de Acã, e para que você entender por que a ira do Senhor se acendeu tão forte sobre a vida desse homem e sobre Israel, você vai entender que foram princípios que foram quebrados, que foram estabelecidos por Deus durante muito tempo atrás. A ideia que Deus queria deixar para a nação de Israel é que Deus era o primeiro em todas as coisas. Aleluia! E Deus mostrava que Ele era o primeiro em todas as coisas através da ação do teu povo para com Ele, da oferta de gratidão, da honra, da fidelidade do povo. Mostrava que Deus era a prioridade na vida deles. E para que você entenda e se situe um pouco nessa história, o que aconteceu? Josué havia pegado o povo, atravessado o Jordão, e o primeiro obstáculo que Josué encontra é a cidade de Jericó. Essa é a primeira cidade. E Deus fala para Josué: Josué, é o seguinte, eu vou te dar essa cidade nas tuas mãos, você vai conquistar, você vai fazer do jeito que eu quero que você faça, mas tem uma coisa, essa cidade é minha, eu quero, me pertence, é meu, os despojos que tem aí é meu, tudo é meu. Você vai queimar tudo, vai matar desde o pequeno ao grande, os bois, as vacas, vai matar tudo, mas o tesouro me pertence, é meu por direito. Então você vai guardar isso. Você observa que é essa orientação que o Senhor dá para Josué no capítulo 6, no verso 18, que ele deveria consagrar para Deus todos os utensílios de ouro, prata, bronze e de ferro. Mas então você entende, pergunta assim, mas por que Deus deu essa ordenança? Aí eu peço para que você, para ficar por dentro desse texto, vai lá para Êxodo capítulo 4, do 22 ao 23. Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4. Você vai ver que é um diálogo que Deus está tendo aqui com Moisés. E Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, se apresenta a Faraó e diga para ele as minhas condições e a minha vontade. Êxodo capítulo 4, 22 ao 23 diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu... Quem está escrito aí, irmãos? Meu primogênito. Primogênito é o que? Não entendi? O primeiro. Para Deus, Israel era o primeiro, pertencia a Ele, tinha algo muito importante para Deus. Israel é algo muito importante. Aí Deus diz assim, no 23, diga-te, pois, deixai ir meu filho, ou seja, meu primogênito, para que me sirva, mas se recusares em deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, teu primogênito. Está aqui um texto que muitas vezes a gente não leva em consideração, porque a gente imagina que Deus deu a 10ª praga por acaso. Talvez porque Deus estava cansado de mandar pragas pequenas e aí não viu o resultado. Então Deus, não, decidi, vou matar os primogênitos dos filhos dos egípcios. Mas não foi bem assim. Deus já havia contatado e falado para Moisés desde a primeira conversa, dizendo assim: Faraó, o seguinte, Israel é o meu primogênito. E se você não liberar o meu primogênito, eu vou liberar de qualquer jeito. Eu vou apenas te dar oportunidade para que você libere de coração. Mas se você não liberar, eu vou pegar o que é teu. Eu vou pegar o teu primogênito, porque você não quer liberar o meu. Aí você vê que, você conhece toda a história. Aí o que acontece? Eu estou falando aqui para que você entenda lá o motivo por que Deus entrou com muita fúria no caso de Acã. Porque Deus, Ele quer ser o primeiro na tua vida. Tudo que é prioridade na sua vida tem que ser para Ele tem que ser o primeiro. E Ele diz o que para Moisés? Moisés, Israel é o meu primeiro, e por isso tem que sair daí e tem que me servir. Quando ele chega diante de Faraó, e aí você vai ver os aspectos das 10 pragas aí para frente, você vai entender. A primeira praga foi o que? A água se tornar em sangue. Não foi isso, irmãos? A água se tornar em sangue em si para o povo egípcio não foi algo tão surpreendente assim, porque o que aconteceu? Poderia ter até um mau cheiro, algo diferenciado, mas não mudou o aspecto deles. Eles permaneceram sendo eles. Eles acreditaram, não, por que Deus dá prioridade a Deus? Por que temos que liberar isso para Deus? Por que Deus tem que ser o primeiro? Esse mau cheiro aí vai passar.
E de fato, passou. A primeira praga não trouxe prejuízos grandes para ele. Aí você vai ver a segunda praga. Aí a segunda praga é rãs. Muito cheio de rãs hoje. E você percebe que também eles não amoleceram os corações por causa da rã. Aí você vai perceber que aconteceu piolho. Piolho é um negócio que incomoda, mas mesmo assim não mudou o caráter deles, não mudou a função deles. E você vê que Deus sempre mostrando para o povo egípcio que ele queria que o povo de Israel fosse adorá-lo e que Israel era o primogênito e que eles tinham que liberar o primogênito, mas eles não entenderam. Aí Deus vai e manda as moscas. Imagine, vocês que devem assistir aqueles como é que fala mesmo, no Discovery, as ações de aventura, você percebe que o povo que fica, né, nas ilhadas separadas, eles querem acender logo a fogueira por causa dos mosquitos, né? Os mosquitos começam a perturbar. Você que já foi em roça ou coisa parecida, ou na praia de tardezinha, aqueles mosquitos incomodam demais. Imagina infestado de moscas, ações de moscas naquele lugar, e eles mesmo assim não se comoveram, irmãos, permaneceram ainda sem liberar o primogênito. Aí vem a quinta praga, que é as pestes sobre os animais, perda financeira, porque os animais eram que davam recursos para poder fazer transporte de alimento, para poder dar leite, para poder dar alimento para o povo, mas mesmo assim tiveram perdas financeiras, mas não liberou o primogênito. Aí você observa que Deus ainda continua dando oportunidade. Aí a sexta praga é o que? É a úlcera, prejuízo no físico, né? Prejuízo na saúde, e mesmo assim eles não liberam o primogênito. Aí depois vem a chuva de pedras, depois vem os gafanhotos, depois vem as trevas, e por último Deus diz: não, chega, agora eu vou requerer, você vai ter que me dar você vai ter que me dar o meu primogênito, eu vou ter que matar o seu primogênito. Por que Deus estava ensinando para o Egito? E essas 10 pragas, muitas vezes você acha que a gente não pode tirar como lição para a nossa vida, porque a gente pega o texto que Davi fala que praga alguma chegará em nossa casa. Mas praga alguma não chegará em nossa casa se a gente, irmãos, ter Deus como prioridade, se Ele for o primeiro na sua vida. Quem é o primeiro para você? Se o seu dinheiro é o primeiro, Ele é o seu Deus na sua vida. Se a tua esposa é a primeira na sua vida, Ele é o seu Senhor da tua vida. Porque quem é o primeiro é o Senhor. Então por isso que Deus desde o princípio tem mostrado para a nação de Israel que Ele é o primeiro. E que se Ele não for o primeiro, vai gerar consequências e dificuldades que o povo não vai conseguir suportar até que entregue logo o primeiro. E o que aconteceu depois da perda do primogênito? O que foi? Faraó entregou? O primeiro que era de Deus. Ou seja, entregou a nação de Israel. Vai embora, porque eu não suporto mais segurar isso. Então o que acontece, irmãos? Então Deus estabelece isso não só para o povo egípcio, mas também Ele estabelece isso para a nação de Israel. Ele fala assim: olha, todo animal que nascer, de toda a semente que vocês conseguirem plantar e der frutos, tudo será meu. O primeiro é meu. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 34, a partir do verso 20 até o final do capítulo. Você vai entender que Deus está falando assim: ó, se nascer um cabrinho, esse é meu. Se nascer um jumento, é meu. Se nascer uma criança, é meu. O primeiro vocês vão me dar. Então quando Deus chega para Josué e fala: Josué, você vai entrar na terra prometida, Josué já sabia exatamente que a primeira cidade pertencia a quem, irmãos? Não entendi. Quem era a primeira cidade? Jericó, não é isso? A primeira cidade que ele conta na frente depois de passar o Jordão para poder destruir, qual é, irmãos? Jericó, não é isso? Quando ele chega em Jericó, você sabe da história, a cidade é bem sitiada, com muros altos, e ele começa a perguntar para Deus como é que vai acontecer. Deus dá a estratégia de vitória para ele cerca a cidade por 7 dias, no 7º dia ele roda a cidade 7 vezes, troca a trombeta, a cidade cai, ele entra, mata os homens ao fio da espada, mas tem um camarada que teve uma atitude que realmente colocou todo o povo para ser condenado pela atitude dele. Quem foi esse camarada? Foi Acã. O que Acã fez? Simplesmente Acã achou de ser um homem como qualquer outro. O que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou de alguns tesouros uma capa da Babilônia, um ouro, uma peça de ouro, prata, e escondeu debaixo da sua tenda. Então, se você observar, para os para os hebreus, era bem taxativo a ideia de que Deus era a prioridade. Como eu disse para vocês lá em Êxodo capítulo 34, diz que todo que nascesse, todo animal que nascesse, todo primeiro que nascesse,
de qualquer coisa que seja, era de Deus. Então imagine, me ocorreu uma ilustração que, imagine aqui, suponhamos que hoje muitos criam animais de estimação, certo ou não? E aí os que criam animal de estimação têm um carinho específico por aquele animal. Imagine que um judeu ou um hebreu naquela época criasse uma ovelha. E ele criasse essa ovelha com muito amor, e essa ovelha crescesse e desenvolvesse, e aí dasse à luz a uma ovelhinha. E ele chega para o pai, agora todo entusiasmado pelaquela ovelha, e diz assim: pai, é o seguinte, que nome que nós vamos dar? Olha que coisa bonita, que lã maravilhosa, que nome que nós vamos dar para esse animal? E o pai: não, você não vai dar nome nenhum. Pai, por que eu não vou dar nome, pai? Porque esse animal é de Deus. Nós temos que sacrificar para Ele, nós temos que entregar para Ele. Não, pai, mas nós temos que entregar o melhor. Então vamos entregar o mais gordo, vamos entregar o maior para Ele. Não, meu filho, o primeiro é dele. Seja bom, seja ruim, o primeiro é dele. Por isso que nesse primeiro culto do ano, eu quis trazer essa palavra para os irmãos, para entender que a sua prioridade tem que ser as coisas de Deus. Aleluia! Por que eu digo que a gente tem que se preocupar em não ser uma cã no meio da igreja? Porque às vezes nós sabemos que Deus é a prioridade, nós sabemos que Deus é o primeiro, ou seja, toda a minha vida tem que ser estabelecida em Deus ser o primeiro. Mas na verdade, muitas vezes eu estou igual a Cã. Eu não quero que Deus seja o primeiro, eu quero que as coisas, primeiro, material, primeiro as coisas que eu posso adquirir, que eu posso guardar e acumular na minha tenda, para que ninguém saiba que eu estou acumulando. O que eu vejo é que isso pode ser dividido em várias áreas. Primeira área pode ser a área espiritual. Deus é prioridade na sua vida espiritual? Quantas vezes você tira períodos de oração? Quantas vezes você tira períodos exatamente para se aprofundar na palavra? Quantas vezes você tira períodos para poder orar pela vida dos outros? Quantas vezes você tira período para você ouvir Deus em meio a tantas tribulações que esse mundo tem? Isso mostra se Deus é prioridade na sua vida ou não. Outra coisa é nas questões ministeriais. Será que você tem se envolvido na obra de Deus? Porque a palavra do Senhor diz que o campo ele é vasto, mas são poucos os trabalhadores. E você vê que muitos estão ali sofrendo pela obra, se desgastando, e você simplesmente não deixa. Eu não tenho chamado para esse negócio. Deixa que as coisas façam. Me lembro lendo um livro, até recomendo para os irmãos, Heróis da Fé. E um dos amigos de Martinho Lutero disse que no momento que ele apenas orava com Martinho, e ele sonhou, e teve um sonho que ele via um campo muito grande, né, e só tinha um pastor para tocar muitas ovelhas. E ele conseguia perceber que no semblante, no sonho, ele dizendo, no semblante de Martinho Lutero estava cansado. E ele percebeu, e o Espírito Santo falou com ele que não apenas ele deveria orar, mas também ele deveria colocar a mão no arado e trabalhar com ele. E o que a gente percebe é que a gente prefere ser a Cã. Não, para que ser a prioridade na minha vida? Para que Deus ser prioridade? Para que as coisas do reino de Deus é prioridade para mim? Não, deixa que seja prioridade para outros. Porque primeiro vem o meu bem-estar, primeiro vem o fator de melhora da minha família. Eu quero dizer para você que a Cã não tinha necessidade de usurpar aquele tesouro que estava em Jericó. Primeiro, por quê? O maná tinha acabado de cessar. Deus tinha acabado de cessar o maná, por quê? Porque ele já havia experimentado o fruto da terra. Então durante o deserto todo Deus providenciou comida, alimento, as roupas não pereciam, os calçados não pereciam, eles estavam todos sem necessidade alguma financeira. Mas o que acontece então? Por que a ganância entrou no coração de Acã? Pelo fato de Deus não ser a prioridade na vida dele. Esse ano de 2017 dá para você colocar Deus como prioridade na sua vida. Dá para você colocar Ele como aquele que vai guiar você em todos os pratos. Primeiro a Deus, depois as outras coisas. Por isso que às vezes a gente não entende quando Jesus diz assim: olha, primeiro vem o quê? O reino. As demais coisas, aí eu acrescento para vocês. Só que a gente não consegue entender, a gente fala esse texto porque está decorado na nossa mente. Mas se você for trazer ele para a realidade, muitas vezes a maioria de nós não coloca esse texto de fato no coração. Por quê? Porque a gente não quer que Deus seja a prioridade. Deus fica lá em quinto ou em quarto lugar, dependendo do meu nível de paciência do dia. Se eu tiver paciência, Deus está logo no começo. Se não, deixa Deus lá, depois eu converso com Ele quando eu tiver um tempo. Então essa não é o nível de prioridade que a gente precisa. O nível de prioridade que a gente precisa é Deus em primeiro lugar. Aí eu volto para dizer para os irmãos, uma coisa que me chamou a atenção
é que o prejuízo da sua falta de compreensão de que Deus é prioridade na sua vida não gera prejuízos apenas para você, gera prejuízo para todos que estão ao redor de você. A atitude de Acã poderia gerar um prejuízo só para ele. Isso aqui que eu fiquei pensando e meditando. Por que Deus não deixou que Acã recebesse o prejuízo sozinho? Porque a atitude foi dele. Você vai ver que houve um desgaste emocional, houve um desgaste físico e houve um desgaste também de cansaço, não apenas emocional, mas houve também, o povo todo teve que deslocar. Irmãos, aquele período Israel tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. É gente para ver o caco, irmãos. Pensa bem, aí eles vão e a atitude deles leva a prejuízo não só físico, mas mortal também. Porque o que acontece? O povo chega para Josué e diz assim: Josué, é o seguinte, nós vencemos Jericó, nós vamos avançar agora para Ai, mas tem o seguinte, nós espiamos Ai e vimos que o povo lá é fraco. Vamos fazer o seguinte, não manda muita gente não, só 3 mil homens, nós vamos lá e resolvemos tudo, rapidinho voltamos e nós ocupamos aquela cidade como o Senhor tem feito conosco até aqui. Mas só que o povo não sabia que o pecado já estava no meio do arraial. As práticas ocultas já estavam no meio do arraial. Deus não era mais o primeiro. Deus não era mais aquele que era a primícia na vida do povo. Por quê? Porque a atitude de Acã cerrou a aliança. E o que acontece? Aí o povo vai confiando na vitória do passado, mas esquecendo que a aliança não tinha sido renovada. Aí chegam lá, foram derrotados, aproximadamente 30 homens morreram. Depois eles foram perseguidos até o pôr do sol e chegaram para Josué. Josué, não adiantou, nós perdemos, tem alguma coisa errada. E Josué tem uma atitude de líder que todo líder deveria ter. Quando aconteceu alguma coisa errada, a primeira coisa que Josué fez foi para os pés de Deus, para saber por que ele não alcançou a vitória. Só que a maioria de nós, como líderes, pensamos que o problema está na nossa liderança. Que Josué poderia dizer: meu Deus, se fosse com Moisés, isso aqui não tinha acontecido. Quando eu estava lá na batalha, Moisés levantou a mão e eu consegui a vitória. Josué poderia imaginar isso, mas Josué foi bem treinado, Josué foi bem instruído, Josué tinha o espírito de sabedoria. Você vê que Deus fala: Josué, não somente ser forte e corajoso. Aí Josué lembra das palavras, corre para o pé: Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor nos deu vitória até aqui, onde está o nosso erro? Josué começa a dizer isso no capítulo 7, você pode observar isso no diálogo que ele tem com o Senhor. E aí o que acontece, irmãos? Aí Deus fala assim: tem pecado no meio do arraial. Pecado que precisa ser consertado. Vocês quebraram a aliança, vocês deixaram que eu ficasse em terceiro plano, não estão mais me colocando como prioridade na vida de vocês. Por isso que vocês não estão dando mais certo. Por isso que vocês bateram na porta e voltaram para trás. Vocês precisam consertar de novo a aliança. E quando eu for o primeiro, vocês terão vitória. Vocês terão vitória quando eu for o primeiro. E aí entra muito naquele... Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque se baseia muito na questão da teoria da prosperidade, mas eu não gosto disso. Eu creio que Deus é um Deus que gosta de abençoar o teu povo, por isso que Ele nos abençoa, e eu sou fruto dessas bênçãos. Mas você pode observar que, por exemplo, a gente tem um péssimo hábito de toda a parte financeira. Muitas vezes nós não colocamos Deus como primeiro. E, por exemplo, eu vou falar o que acontece comigo. Eu recebo por semana. E aí, só que eu costumo tirar, geralmente eu costumava tirar ou de 15 em 15 ou de mês em mês. E aí minha esposa falou comigo o seguinte: não, você tem que tirar semana em semana, porque de semana em semana que você recebe. Mas eu falei: não, mas mesmo que eu não tire na semana, mas aquela semana que eu não tirei, eu tiro da próxima. E ela falou assim: bom, eu não sei, mas mesmo assim está errado. E aí eu parei, fui refletir com aquilo, e o Espírito Santo me falou: realmente está errado. Por quê? Porque se de fato Deus é prioridade na minha vida, então o primeiro é dele. O primeiro é dele. Geralmente a gente pensa logo no quê? Nas contas, não é isso, irmão? Quando você recebe o seu salário, o que você pensa logo, irmão? Fala a verdade. E pagar o quê? As contas. Você pensa logo em pagar as contas, por quê? Porque as contas é o que mais te aflige. Seu nome está limpo e você poder ser uma pessoa pagadora, uma pessoa de nome limpo, que todo mundo confia. Você pensa logo nisso. Mas geralmente a gente não imagina que se cada um de nós fosse levar risco, que a palavra diz que ele é prioridade, nosso primeiro salário, qualquer trabalho teria que ser dele.
primeiro dia de ano teria que ser dele. Aleluia. O primeiro dia do mês é dele. Aleluia. As primeiras horas do dia, quando você acorda, é dele. Aleluia. Só que a gente não leva isso a sério. E ele colocou isso como lei estabelecido. Eu serei primeiro. Tudo é meu. Ele fala, isso é meu. Vamos lá então para Êxodo capítulo 34. Você entender que quando ele fala que é meu, ele fala assim, é meu por direito. Vocês não podem tirar isso de mim. Êxodo capítulo 34, a partir do verso, se eu não me engano, verso 20. Vamos lá. Vou só confirmar. 19, só para você ver, entender. Aqui ele diz, é esse mesmo? Todo o que abre a madre é meu. Observa Deus dizendo, todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Agora vai lá no 26, nesse mesmo 34, 26, as primícias das primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. O que o Senhor está dizendo para Moisés aqui? Moisés fala para o povo de Israel, que tudo que for primeiro na vida deles é meu. Tudo que for primeiro deles é meu. Eu quero por direito. Por que Deus estabeleceu isso para a nação de Israel? Primeiro, por um motivo, para que Israel soubesse que há um Deus. Alguém maior do que ele, maior do que as riquezas, maior do que os bens que ele pode adquirir nessa terra, maior do que as bênçãos que ele pode conseguir pela força do braço dele, porque você pode conseguir muitas bênçãos pela força do seu braço, pela sua capacidade de conhecimento. Ele está dizendo assim, se você me honrar com as primeiras coisas da sua vida, eu vou te abençoar, eu estarei com você, eu vou ser prioridade na sua vida. Deus está dizendo isso. Então o que se encaixa então na vida de Acã? Primeiro, porque Deus disse para Josué, tudo que vocês conseguirem em Jericó é meu, consagre a mim, é minha primícia, é aquilo que é meu. Só que Acã não ouviu, não atentou a esse detalhe. O problema é que a gente tem caído no detalhe, tem errado nas pequenas coisas. A gente não tem entendido que é nos mínimos detalhes onde estão as preciosidades da vitória que a gente pode conseguir com os nossos inimigos. Mas a gente quer o quê? A gente quer só imaginar que Deus quer as coisas grandes. A gente quer imaginar que Deus quer só as coisas grandes. Não, para que eu vou dar essa pequena coisa que eu recebi agora? Deus quer coisa grande. Para que eu vou dar isso? Isso me lembra muito da história, ainda falando sobre primícias, porque faz parte desse contexto. Olha bem para a história então de Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim trouxe o quê? Dos frutos da terra. Ele trouxe uma oferta para Deus, dos frutos da terra. Mas ao contrário, o que Abel trouxe o primeiro. Você já olhou isso? Já analisou isso? A Bíblia diz que Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Mas ao contrário de Caim, o que Abel trouxe? O primeiro. Aleluia. Abel disse, não adianta eu ter muitas posses, suponhamos, não adianta eu ter muito gado, eu ter muita ovelha, o primeiro é teu, porque foi o Senhor que me deu, eu vou te devolver. Aleluia. Abel entendeu isso. Talvez, eu não sei, a Bíblia não relata, mas talvez Caim possa ter trago uma oferta gigantesca para Deus. Talvez Caim possa dizer assim, olha, eu estou trazendo um fardo aqui de feijão que eu consegui nessa terra, eu estou trazendo um fardo de hortaliça que eu consegui, Deus vai gostar. Talvez a intenção dele até é boa, talvez ele falou, não, Deus vai gostar desse negócio, mas a ideia aqui é que aquelas coisas não eram as primícias, não era o primeiro. Ao contrário da história que você pode observar de Abel, que Abel deu primeiro. E Deus se agradou de quem, irmãos? Do que deu? O primeiro. Deus se agradou da oferta de Abel. Ao contrário, Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não foi só a oferta de Caim que foi rejeitada, rejeitou ele também, porque Deus não era primícia na vida dele, não era prioridade. Vamos voltar lá para o texto de Josué capítulo 7. E o seguinte, irmãos, qual é a diferença então? Qual é o fator então que Deus quer? Deus dá oportunidade para mudança, irmãos. E eu observei que Deus deu uma oportunidade de mudar demais para Acã. Irmãos, a Bíblia diz que quando Josué falou com Deus, e Deus falou assim, Josué, fala assim, lança sorte.
sobre as tribos, e você vai achar onde está o erro. Deus poderia dizer, ó, o erro está lá na casa de Acã, desce lá, está lá debaixo da tenda dele, pegue lá as coisas. Mas não, Deus deu oportunidade de mudança. Deus está falando conosco e nos dando uma oportunidade de mudança. Olha o que acontece, você vai observar, a partir do 10, do 7, Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim o rosto. 7:11. Israel pecou e violou a minha aliança. Deus considera a aliança da prioridade, da primícia, irmão, algo muito importante. Aquilo que eu lhe ordenei, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo das suas bagagens a puseram. 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, virarão as costas diante deles, porque Israel se fizeram condenado, já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio as coisas roubadas. Aí Deus fala para Josué, Josué se posiciona, aí no 14, olha, observa: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo a família, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Deus falando assim: vou te dar uma estratégia, Josué, você vai reunir esse povo. Não, só que não era pouca gente, era quase 3 milhões de pessoas. A ação de um homem teve que deslocar aproximadamente 3 milhões de pessoas diante de Josué. Aí lançou a sorte, aí cai sobre a tribo de quem? De Judá. Aí Josué fala: agora pode, o resto pode voltar para casa. Ih, irmão, e desgaste da viagem, vai todo mundo para casa por causa da atitude de um homem. Aí fica aproximadamente ali ainda muitas pessoas. Aí lança-se a sorte. Observa no 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Olha, observa, na tribo de Judá quem estava lá? Acã. Primeiro que ele já sabia que era ele. Aí ele teve que deslocar aproximadamente 3 milhões de pessoas. No meio de 3 milhões, será que ele imaginou que outra pessoa tinha roubado também? Claro que não, né, irmãos? Aí pronto, para piorar a situação, o restante da tribo, 11 tribos, foram embora, ficou a dele. Deus deu mais uma oportunidade, caiu sobre a tribo de Judá, e nada. Fizeram, 17, fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Ou seja, mais uma oportunidade, já diminuiu a quantidade de gente. Fazendo chegar da família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zadib. Aí, e do 18, e fizeram chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, da tribo de Zabdim, filho de Zera, da tribo de Judá. Depois de várias oportunidades que ele teve de mudança, de reconciliação com Deus, de restabelecer a aliança, ele teve que esperar uma ação para que caísse sobre a vida dele. Para que eu e você não fique, como eu disse no começo, não é para que eu e você procure o Acã no meio da igreja. A responsabilidade é de cada um de nós não ser o Acã. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não colocar Deus como primícia, a gente tem fortes tendências de ser o Acã, de ocultar as coisas que são consagradas ao Senhor. E quando eu falo de ocultar as coisas, não estou dizendo apenas da parte financeira. Estou falando do seu tempo, da sua prioridade, do seu trabalho dentro da igreja, das suas atividades. Porque se você é membro, você é responsável pela igreja também, porque você faz parte do corpo de Cristo. Você é uma da parte da célula, você tem que se movimentar, porque a parte do membro do corpo que está morto, ele não serve para nada, só dá mau cheiro ao corpo. Ou ele tem que ser amputado, ou tem que fazer uma restauração. Mas ele precisa funcionar. Ele precisa funcionar. E aí o que acontece, irmãos, é que muitas das vezes as nossas atitudes fazem com que outras pessoas paguem pelo desgaste do nosso erro. Eu quero dizer para você, se há coisas ocultas, se Deus não é a prioridade, elimine logo isso antes que Deus constranja você e mostrar para todo mundo, de fato, que você não tem Deus como prioridade na vida. Sabe que constrangedor no meio do arraial, todo mundo saber que era Acã. Imagine, irmãos, os colegas, amigos, falando: poxa, você tirou a gente de lá de casa, você já sabia que era você o culpado. Por que você não chegou para Josué e falou logo: Josué, fui eu que peguei a capa da Babilônia, fui eu que peguei o ouro, fui eu que peguei a prata e escondi. Mas não, teve um prejuízo gigante, irmãos. Qual foi o prejuízo? O prejuízo foi que ele e a sua família foram apedrejados e foram lançados sobre um vale, que não me recordo o nome agora do vale. E segundo, fizeram uma montanha de tantas pedras que lançaram sobre ele. Acho que tinha muita gente indignada, né, pelo que Acã tinha feito.
Mas o que nós tiramos da história de Acã para as nossas vidas? Tiramos é que se Deus não é a prioridade na nossa vida, Ele vai colocá-lo como prioridade de qualquer maneira. Por quê? Porque assim como foi no Egito, assim como foi com a vida de Acã, Deus disse: eu quero ser a prioridade. E se não for de um jeito, vai ser de outro, porque eu quero estabelecer o meu reino sobre a tua vida. E vai ser estabelecido. Então, para que eu e você entendamos isso, é bom que a gente se preocupe em não ser um Acã, mas sim ser um Moisés, um Josué, um canal de bênção para a vida da igreja e dos demais irmãos. Que você possa receber essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.